Antes de tudo, deixa eu fazer uma pergunta para cada um de vocês que está ouvindo aí o nosso podcast. Quando vocês imaginam uma adolescente com altas habilidades, o que é que vem à cabeça? Eu já contei várias histórias aqui que são de adolescentes com altas habilidades e provavelmente vem esse perfil todo dia, o tempo todo. Sabe, aquela menina que vive dentro da biblioteca, que só pensa em estudar, talvez que passa o recreio se envolvendo em problemas de matemática, talvez até alguma questão do tipo que não conversa com ninguém, porque tá sempre mergulhada em um livro. Bem, se essa foi a imagem que apareceu aí na sua cabeça, hoje eu quero estragar esse estereótipo completamente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Tenho Altas Habilidades, em que uma pessoa superdotada, eu, conto histórias de pessoas superdotadas. Essa história pode ter sido minha, pode ter sido sua, pode ter sido de alguma outra pessoa aí que tem altas habilidades. E se você quiser contar a sua história, nos mande no tenhoaltashabilidades.com. Porque a verdade é que eu também fui uma adolescente, assim, absolutamente comum em muitas coisas. A maior parte das coisas, pra ser sincera. E talvez justamente por isso eu demorei tantos anos para perceber que a superdotação fazia parte da minha história. Porque eu tinha na cabeça o estereótipo da genialidade, consequentemente, uma adolescente normal não tinha como ter altas habilidades, porque ela não era aquele gênio super isolado do mundo. Bem, toda semana, por exemplo, toda semana eu estava apaixonada por um menino diferente. Sim, eu tive essa fase, gente. Eu tinha uns 13 anos e, sinceramente, minha maior preocupação muitas vezes não era química, Olimpíada, vestibular, projeto nenhum. Embora eles aparecessem, de vez em quando. Mas na maior parte do tempo essa não era a minha preocupação, naquela idade, pelo menos. Era descobrir quem que era o menino bonito que tinha acabado de passar no pátio. Sim. A minha escola era daquelas arquiteturas assim meio espanholas, sabe? Com uma parte enorme, central, para convivência, com algum jardim e as salas de aula distribuídas ao redor. Formava-se tipo um grande retângulo, um grande quadrado, com esse espaço aí no meio. As salas do segundo andar davam vista para todo aquele movimento do recreio que a gente tinha, Primeiro e segundo andar, esse meião aí para convivência, e eu estudava nesse segundo andar com a sala, Quando a gente acabava a aula, a gente ficava ali por cima, olhando o recreio lá de cima. E era ali que aconteciam os grandes romances. Vocês não fazem ideia, pelo menos na minha cabeça. Na minha cabeça, os meus grandes romances aconteciam ali. Toda semana tinha uma nova paixão, sem exagero. Uma semana era um menino, na outra semana já era outro. Eu olhava lá de cima e começava toda uma investigação completamente desnecessária e que se mantinha dentro da minha cabeça. Bem, quem será ele? Que série que ele faz? Será que ele está no primeiro ano? Será que ele é do segundo? Será que ele está no fundamental? Acho que ele tem um irmão? Pera, será que eles são gêmeos? E, de verdade, verdadeiro, eu nunca descobri nada porque eu nunca ia lá falar com ele. Com nenhum deles. Com ele, não. Com nenhum deles. Porque eu só via o menino que fosse o menino da vez andando lá de longe. No máximo, comentava com as minhas melhores amigas e a gente ficava nesse tititi falando sobre eles. Às vezes elas tinham alguma informação a mais, mas parava por ali mesmo. Isso fazia histórias enormes, absurdas, grandes, romances inteiros no meu cérebro. Hoje eu acho engraçado pensar nisso, porque para alguém que sempre gostou de investigar cientificamente tudo, essa pesquisa eu fazia com pouquíssimos dados. Era praticamente ciência baseada em um corte de cabelo. E tinha um detalhe importante, que eu já até falei, Que toda semana era um menino diferente. Então, tudo isso se repetia com perfis diferentes, com meninos diferentes, e sempre com o mesmo resultado, apenas histórias mirabolantes dentro da minha cabeça. Os meus, digamos assim, hiperfocos românticos duravam quase tanto quanto as micro-minisséries que a gente pode ver hoje em algum canal, porque não passava de uma semana, não. E tava tudo bem, porque o melhor dessa fase nem eram exatamente as paixonites, era conversar sobre elas. Ai, como era bom conversar. Eu tinha esse grupo de amigas, como eu já falei pra vocês, que era muito próximo. Eram amigas muito próximas. A gente
se encontrava no recreio da escola e depois da escola a gente se encontrava na praça. A gente literalmente sentava lá no banco, inventava teorias completamente improváveis e ficava assim, nossa, será que ele olhou? Será que ele me viu? Será que ele viu que a gente estava olhando pra ele? Ai, acho que ele estava olhando pra você. Não, será? Tenho certeza, não. E a outra, sim, tenho certeza. Mas ninguém tinha certeza de absolutamente nada. Bem, isso nunca atrapalhou a conversa, não é? Aliás, talvez essa seja uma das coisas mais bonitas da minha adolescência. Não sei como é que foi a sua, mas a minha adolescência foi super legal por causa disso. Porque a gente transformava acontecimentos minúsculos em grandes acontecimentos. Um sorriso atravessando o corredor virava assunto para a semana inteira. Um oi já merecia uma análise coletiva. Uma troca de olhares podia render horas de discussão. E eu realmente adorava tudo aquilo. Porque existe uma ideia muito curiosa sobre pessoas com altas habilidades, como se todas as pessoas com altas habilidades passassem a adolescência inteira isoladas. Como se não quisessem amizades, como se não se apaixonassem, como se só existisse o espaço para a inteligência. Bem, mas não era bem assim, não. Eu ria muito, eu conversava muito, eu fazia fofoca também. Daquelas fofocas inocentes de adolescente, tá? Não era nada muito extrapolado para o resto da escola, não. Bem, era mais outro tipo de fofoca. Quem gosta de quem brigou com quem mudou o corte de cabelo, quem chegou de tênis novo, por que aquela pessoa tá mais alegre. Era uma adolescência muito mais parecida com a de qualquer outra menina do que as pessoas costumam imaginar. Ou será que não? Será que foi diferente? Aí agora vocês me deixaram na dúvida. Eu acho que foi parecida com o de todo mundo, não foi? Sei lá. Enfim, existiam algumas diferenças, óbvio. Porque até nessas conversas, meu cérebro encontrava um jeito de ser ele mesmo. As minhas amigas muitas vezes encerravam o assunto, começavam, e eu queria continuar naquele assunto, ou eu já queria criar toda uma nova história. Bem, elas me aceitavam, vai. Elas me aceitavam como eu era, sem entender muito o porquê de eu ser daquele jeito. Talvez elas fossem um pouco daquele jeito também, gente. Na verdade, hoje em dia eu nem tenho muita noção o quanto elas eram parecidas ou diferentes de mim. Eu acho que eram mais diferentes, mas quem que não é diferente de quem, né? E essas situações, essas histórias mirabolantes, essas perguntas sem parar, essas conversas que não queriam ter fim, também apareciam na escola. Acho que eu já até contei uma história aqui de uma professora de ciências que eu adorava. O que talvez eu não tenha contado é que no ano anterior ao dia em que ela falou que era para eu parar de estudar tanto, no ano anterior, essa mesma professora convidou, né, o nosso grupinho ali de amigas a fazer experimentos nas salas. Então a gente ia de sala em sala fazendo experimentos. E, claro, né, eu fiquei extasiada. Começou com todo o grupo fazendo todos os experimentos, mas na última sala era só eu. Ai, gente, fiquei sozinha, mas nem me importei naquela época não, viu? Eu me sentia importante, eu sentia que tinha uma curiosidade imensa e ficava muito feliz de poder passar essa curiosidade para os meus colegas. E fazer perguntas, e perguntar se eles tinham perguntas, e mostrar coisas, experimentos que faziam aquele momento, uau! Pois é, e justamente isso que fez a minha adolescência, ao mesmo tempo muito normal, com umas coisinhas assim meio diferentes. Só que o lado das paixonites, dos encontros e desencontros, mais desencontros do que encontros, isso tudo aconteceu. A minha amizade com as minhas melhores amigas era uma amizade super de adolescente. As nossas diferenças, tinha diferenças econômicas, diferenças até de notas, algumas delas não iam muito bem na escola sempre. E isso nunca interferiu no quanto a gente se gostava. Isso nunca definiu quem sentava do lado de quem ria junto, quem saía pra passear na praça, quem dividia segredos. Porque aos 13 anos, antes de sermos, de todo mundo aí com altas habilidades, sermos os inteligentes, ou os que se destacam porque são líderes, são populares, são esportistas, ou qualquer outro rótulo, a gente simplesmente queria pertencer, e eu pertencia. Hoje, quando as pessoas descobrem minha trajetória, elas até podem imaginar que minha adolescência foi muito diferente da maioria, mas não foi, não. Eu continuo achando que não foi. Se alguém age contrário, me fale, porque eu continuo achando que não foi. Eu continuo achando que foi muito parecido. Apesar de eu fazer, sim, de eu gostar de estudar, de eu perguntar demais, tudo isso era verdade. Mas eu também passava horas imaginando os romances impossíveis, mudava de paixonite, eu ria até a barriga doer com as minhas amigas,
Eu voltava pra casa pensando se aquele menino tinha ou não reparado em mim. Bem, a Super nunca apagou a adolescente que eu fui. Ela apenas coloriu essa adolescência com um pouco mais de intensidade. E talvez essa que seja a mensagem importante que eu gostaria de deixar aqui hoje. Que pessoas com altas habilidades não deixam de viver as experiências comuns da adolescência. Nós também nos apaixonamos, fazemos amizade, sentimos vergonha, contamos fofocas, criamos teorias absurdas, sonhamos acordado. A diferença muitas vezes não está no que vivemos. Muitas vezes está na intensidade com que vivemos tudo isso. E olhando para trás, eu tenho um carinho enorme por aquela menina de 13 anos que acreditava que descobrir o nome do menino do recreio era uma missão quase científica. Quase, né? Porque nunca foi científica totalmente, porque eu nunca fui lá descobrir. Essa menina de 13 anos, ainda não fazia ideia que um dia estudaria superdotação, que um dia viveria esse tema, que um dia teria um podcast. Apesar de já estar vivendo tudo isso no espaço da adolescência, do jeito mais humano possível, vivendo tudo aquilo que a tornaria quem ela é hoje. Muito obrigada para quem ficou até aqui e nos aguarde para o próximo episódio. Essa temporada está quase acabando, gente, quase acabando. Se identificou? Venha, participe com a gente também do nosso canal do YouTube, @tenhoaltashabilidades. Com mais informações no site www.tenhoaltashabilidades.com.br. Até a próxima!